Olá, tudo bem? Sou Flávio Toledo. Vamos começar agora um bate-papo muito legal explicando como aprender as teorias da administração para a prova da UF. Flávio, eu não vou fazer a prova da UF, tá? Eu sei disso, eu imagino que você possa estar vendo esse vídeo e não vai fazer a prova da UF. Mas o conteúdo que eu vou te ensinar, ele vai te ajudar a entender muito do que a gente fala sobre as teorias da administração. Mas de cara eu vou te explicar que essa aula vai ser baseada na resolução de questões da banca COSEAC, que é a banca que vai realizar o concurso da UF. A ideia aqui é conseguir te explicar o máximo de informações possíveis no menor tempo através da resolução de questões. Porque é uma das formas que você tem, na verdade, de aprender a administração de uma maneira mais simples, direta e muito mais objetiva. Entenda, quando a gente fala sobre isso, sobre aprender a administração, porque a galera tem a mania de ver uma teoria imensa e, na boa, essa teoria imensa nem sempre é a forma como a banca pergunta. Por isso que eu digo que um estudo direcionado para a forma como a banca pergunta faz toda a diferença na hora que você decide ser aprovado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, entra aqui, ó, Flávio Toledo no YouTube, você se inscreve no canal, beleza? Eu te aconselho a se inscrever para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Se você quiser baixar o material dessa aula, aqui na descrição desse vídeo tem lá o link para você baixar o material da aula. Assim também como você conhecer o meu site completo e baixar o edital verticalizado, tá? Fica à vontade para você entrar e baixar. Mas vamos deixar de conversar e vamos ao que interessa. Vamos resolver aqui algumas questões e te explicar isso através dessas questões, tá? A primeira questão diz assim: na evolução do estudo da administração apresentado por Cury em sua obra OIM, que é Organizações e Métodos, pode-se identificar como principais integrantes da escola tradicionalista. E aí que entra a coisa. Primeiro quem é Cury? Cury é um autor da administração que a banca COSEAC, que realiza o concurso da UF e outros concursos, tá? A banca COSEAC, ela tem muito essa mania de citar determinados autores que não são tão normais quanto outras bancas cobrariam. Por exemplo, se fosse uma CESP-NB, ela falaria direto do Alberto Chiavenato. Não quer dizer que a banca COSEAC não cite o Chiavenato, mas ela gosta de trazer outros nomes que são relevantes para a administração, mas que no mundo de concurso não são muito cobrados. O que mais é cobrado no mundo de concurso? E do Alberto Chiavenato. E aí você vai achar isso na FCC, na CESP, na FGV, só que aqui a gente traz outros nomes. Então o primeiro cara que você vai conhecer é Cury. Ele fala assim, ó, no estudo da administração, lá no livro dele, Organizações e Métodos, pode se identificar como principais integrantes da escola tradicionalista. Olha para mim, o que é uma escola tradicionalista? Está falando de algo que é antigo ou algo que é mais moderno? Ah, Flávio, se é tradicional, ó, tradicional, eu sei que isso é mais moderno. Não, se é tradicional é mais antigo. Tradicional é sinônimo de algo que é clássico. Ah, aquilo é clássico, aquilo é tradicional. Aquilo já acontece daquela maneira. Se é tradicional e é clássico, eu penso que é mais antigo. Eu não vou remeter o meu cérebro a nada moderno. E aí, quando eu for estudar as teorias da administração, a gente pega lá que a gente tem a teoria da administração científica, de Taylor, 1903. Depois eu tenho a teoria da administração científica, ok? Não vou citar a teoria da Weberiana agora não, da burocracia, tá? Nem o Fordismo, beleza? Só para a gente entender. Eu tenho Taylor, a administração científica. Eu tenho Fayol, a administração clássica ou teoria clássica da administração, ok? Isso já em 1913, sempre mais ou menos, ok? Nunca exato. Depois eu vou partir para uma outra teoria que é chamada teoria das relações humanas, lá em 1900, na década de 30, e aí depois eu vou sair das relações humanas e vou entrar lá na teoria neoclássica da administração, em 1950, depois eu vou para a teoria sistêmica, até chegar na teoria contingencial e o que a gente chama de novas abordagens seriam mais para a década de 80 e 90. Ok? Entendeu isso aí? Pegou? Eu só fiz um resumão das principais teorias que podem ter. E aí, sabendo disso, desse resumão, dessas principais teorias, eu vou até colocar aqui, só para você poder acompanhar comigo legal, que eu vou falar para você aqui, ó, mais ou menos 1903, aí aqui eu vou jogar 1913, aqui eu vou para mais ou menos 1932, aqui eu chego em 1954, ok?
Depois eu vou dar um salto para 1990, só para a gente entender. Aqui eu teria Taylor, falando de autores. Aqui eu teria Fayol. Aqui eu vou ter Elton Mayo, que é a teoria das relações humanas. Aqui eu vou ter o Drucker, ok? O Peter Drucker. E aqui eu vou ter, quando a gente fala sobre novas abordagens, eu vou botar um autor específico, porque nas novas abordagens existem muitos autores diferentes, ok? Nova, vou botar só o nome do que a gente chamaria de teoria, novas abordagens. E aqui sim a gente fala sobre teoria da administração científica. Aqui eu tenho a teoria clássica, tá? Aqui eu vou falar em Elton Mayo, teoria das relações humanas, ok? Humanas. Aqui no Drucker eu tenho chamado teoria neoclássica da administração, ok? E aí teoria científica e teoria clássica fazem parte de uma abordagem que existe dentro da administração, que é chamada de abordagem clássica da administração, ok? Então você viu aqui que a gente tem Frederick W. Taylor em 1903, o pai da teoria da administração científica. Em 1913, lembrando, não precisa ser exato essa data, lembra só da década, tá? Em 1913 eu tenho Henri Fayol, o pai da teoria clássica da administração. Essas duas teorias, quando são trabalhadas de maneira conjunta, a gente chama de abordagem clássica da administração. Em 1932, eu tenho Elton Mayo como o pai das relações humanas, ou teoria das relações humanas. Em 1954, eu tenho Peter Drucker, eu tenho o pai da teoria neoclássica da administração. Não é igual à teoria clássica, é como se fosse uma nova roupagem dela, ok? E em 1990 a gente chega das novas abordagens. Olhando para esse cenário, o que é que você consegue verificar aqui e tomar ciência do que a gente está falando? É que eu tenho, dentro aqui, se eu fosse fazer uma linha das teorias mais antigas, eu ia falar que elas estão na década de 1903 e 1913, tendo o Taylor, deixa eu só pegar aqui, tendo o Taylor, ok? A gente tem aqui o Taylor e a gente tem aqui o Fayol. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para dar uma olhada nas opções de resposta, ver se a gente já encontra essa escola tradicional, essa escola clássica ou mais antiga, tá? Dá uma olhadinha nisso aí para a gente ver. Ó, Fayol e Taylor, que são da teoria mais antiga que a gente tem, os dois juntos só se encontram, na verdade até separados, só se encontram na letra B. Então a opção é letra B, porque ele fala tradicional, a tradicional ele me remete a algo que é mais clássica, ok? Ou seja, algo que é uma teoria mais antiga da administração. Aqui, ó, eu tenho Mayo é relações humanas, não é tradicional, ok? Eu tenho Barnard aqui, eu tenho Maslow, que é da motivação, ok? Tenho Lipsch aqui, mas nenhum deles vem trazendo Fayol e Taylor, somente a letra B. Por isso, a letra B ela vai ser o nosso gabarito. E a gente conseguiu fazer um apanhado de algumas teorias da administração para começar a bater um papo de como é que isso pode cair na tua prova. Todas as questões trabalhadas nesse vídeo foram aplicadas pela banca COSEAC, ok? Que é a banca que faz o concurso da UF. Por isso que eu falo que, às vezes, o aluno ele meio que não é aprovado, não por culpa dele, mas por culpa do material a que ele está estudando, do material a que ele tem acesso. Se você se matricula num curso, seja ele presencial ou seja ele online, e você está lá estudando, pô, tem conteúdo pra caramba, legal. Aquele conteúdo é direcionado para o teu concurso? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. As questões que ali são trabalhadas, tudo bem que o professor possa, dentro de algum bloco, por exemplo, estou explicando a teoria disso aqui, eu posso trazer questões de outra banca, mas eu tenho que ter um bloco só de questões de COSEAC, que fala para você, ó, isso aqui é COSEAC, bora treinar, para você saber. E o ideal é que só seja trabalhado questões da banca COSEAC. Tá? Porque é a banca do teu concurso. Vou fazer CESP-NB, eu não posso treinar com COSEAC, e o contrário é verdadeiro. Você tem que treinar com questões da banca. E aí o aluno estuda a teoria e não treina com questões da banca, porque o material que ele está estudando não é direcionado para aquele concurso. É um material que foi jogado ali, e essa é a verdade, foi
colocou ali para você, ó, estuda aí. E aí o que vai acontecer no final da história? Você não passa, porque chegou na prova, você sabia a teoria. Mas como você não estava adaptado com a forma como a banca perguntava, o teu ouvido não estava acostumado, os teus olhos não estavam acostumados a ler, o que acontece? Você fica perdido na prova por não saber a resposta. Por isso que eu sempre digo, por exemplo, eu tenho lá o meu curso da UF de administração, onde eu ensino 7 matérias, dentro lá de administração geral, pública, gestão de pessoas, materiais, ética, AFO, estatuto, ensino 7 matérias para a UF. Todas as questões ali são da banca Coseag. Ou seja, a chance de quem está consumindo esse produto de ser aprovado é maior do que quem não está consumindo, porque você acaba não tendo contato exato, entender como a banca pergunta, e você vai estudar às vezes mais do que deveria, e não estuda focado para o teu concurso, direcionado para trabalhar direto nas questões. Olha essa outra questão aqui. Nessa questão ela diz o seguinte: Cury, em sua obra Organizações e Métodos, apresenta um quadro síntese sobre a evolução do estudo da administração, ok? Sobre o estudo da administração. Aí você fala assim, ah, Flávio, entendi como é que vai funcionar isso aí. Se ele quer que eu diga ainda sobre a escola tradicional, aqui ó, escola tradicionalista, se é tradicional, a organização pode ser informal? Olha, uma escola que é tradicional, tá? Imagina um colégio bem tradicional. Quando eu falo escola, não leva para... Agora você vai levar para a escola mesmo, tá? Para a escola de colégio, mas a teoria diz escola como se fosse pensamento, tá? Então vamos lá. Imagina uma escola, um colégio do teu bairro que ele é muito tradicional. Aquele colégio que é altamente tradicional, ele vai aceitar que você vá de boné, mais informal? Não. Por exemplo, um colégio militar, você vai ter que ir o quê? Com a tua farda, o teu uniforme é um fardamento. E tem que estar bonitinho, com vinco, não pode estar nada sujo, unha limpa, cabelo cortado, barba feita, cabelo mulher de coque. Por quê? Porque ali segue um processo formal, porque é uma escola tradicional. Eu não estou nem entrando no critério da qualidade do ensino, nem se isso está certo ou está errado. Eu só estou dizendo para você o seguinte, que por ser uma escola tradicional, vai ter que seguir uma determinada regra e norma, principalmente de conduta. E a primeira coisa que a opção me dá aqui é uma organização informal em relação à escola tradicional. Não pode ser. Se é tradicional, ela não pode ser informal. Tônica da motivação, ok? Tônica da motivação. Se a motivação também não está certo ali, porque isso é muito variável, a tônica da motivação. Dinâmica de pequenos grupos também não tem nada a ver. Qualidade, reengenharia e empoderamento também não. Isso aqui ó, é empoderar, tá? Quando você encontrar isso aqui numa questão de prova, isso é empoderamento. E empoderamento das pessoas vem com autonomia para trabalhar, ok? E junto com essa autonomia vem um negócio chamado de responsabilidade. Por quê? Quanto mais autonomia você tem, mais responsabilidade você tem que ter. A reengenharia, o conceito seria uma mudança radical, tá? O conceito da reengenharia seria essa tal mudança radical. Dinâmica de pequenos grupos está relacionado à teoria das relações humanas, ok? Motivação também em relações humanas. E aí você já sabe que só pode ser o quê? Organização formal. Lembra do colégio militar? Por exemplo, aqui no Rio tem um CMRJ, que é o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ali o procedimento no lidar com os alunos é formal. Você tem que seguir aquele processo formal e fardado, unha cortada, barba feita, cabelo cortado, unha limpa, mulher de coque, tudo bonitinho, a roupa no vinco, legal. Por quê? Porque aquilo ali é importante que seja realizado daquela maneira. Legal, gabarito letra E. Quando ele diz aqui, ó, um quadro síntese, nesse sentido é correto afirmar que a escola tradicional segue a organização formal. A organização formal, ela vai definir estruturas organizacionais para apresentar os níveis. Mas, Flávio, o que seria, por exemplo, uma estrutura organizacional? Ó, uma estrutura organizacional é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um exemplo de uma estrutura organizacional, onde eu pego um organograma, que é o nome para esse desenho aqui que eu estou fazendo, tá?
O nome desse desenho é um organograma. E aqui no organograma eu vou ter autoridade, hierarquia, linhas de comunicação, linhas de decisão, eu vou ter cargos e eu vou ter departamentos. Cada quadradinho desse é um cargo e um departamento. Quem está em cima manda em quem está embaixo. E o poder, inclusive, nesse modelo aqui, que faz uma pirâmide, ele é centralizado nesse cara que está aqui em cima, formando um efeito piramidal em um formato centralizado de organização. Beleza? Tranquilo até agora? Espero que você tenha conseguido entender bastante coisa até agora, que a gente foi trabalhando e assim, a intenção é que você possa colocar as suas dúvidas aqui, pergunta as dúvidas, fala, poxa, eu não entendi, fala, de novo, eu quero... não tem importância, manda as suas dúvidas, comenta aí que a gente vai interagir. E detalhe, o material dessa aula já está disponível para você baixar aqui, tá? Baixa o material da aula, imprime, escreve. Então, assim, a ideia é trocar essa ideia, esse papo contigo, te explicar um pouco sobre isso, falar como você pode mesmo aprender administração e sempre batendo na mesma tecla. Muitas vezes você deixa de ser aprovado porque não estuda com o material que ele é direcionado para o teu concurso. Aquele material que você tem acesso a ele e fala assim, nossa, isso aqui é só questão da COSEAC, isso aqui é só questão da CESP, são só questões da FGV, e você vendo que aquele assunto está no teu edital, e aí faz a relação. Isso te ajuda muito mais, tá? Vamos fazer mais uma questão, só para você poder dar uma olhada, ok? Vamos fazer mais uma questão para você dar uma olhada. Aí diz o seguinte, as empresas são constituídas por pessoas que lidam com recursos para atingir os seus objetivos. O que significa dizer que, sem recursos, elas não conseguem alcançar os objetivos pretendidos. No entanto, um dos recursos tem o papel integrador dos demais e viabiliza o bom uso do processo básico da administração. Trata-se de um recurso conhecido como, e aí vamos marcar algumas coisas interessantes, tá? Para você ver. O primeiro negócio interessante que a gente vai marcar é, as empresas são constituídas por pessoas que lidam com recursos para seus objetivos. Ok. Então ele já falou que ele quer falar de recursos, o que significa dizer que sem recursos ninguém faz nada. Ok. No entanto, um dos recursos que tem papel integrador dos demais e viabiliza o bom uso do processo básico da administração. Esse processo básico da administração é chamado de processo administrativo, tá? Esse processo básico da administração é chamado de processo administrativo. E trata-se do recurso conhecido como recursos humanos, financeiros, administrativos, físicos e mercadológicos. Olha só, quando a gente fala sobre as funções básicas da administração, lá na teoria de Fayol, a gente tem que ele tem algumas funções básicas da administração. Essas funções básicas da administração, eu costumo chamar de FAS, ok? FAS com S, TCC. Mas Flávio, o que seriam esse FAS TCC? Olha aqui, funções financeiras, ok? Funções administrativas, funções de segurança, função técnica, função comercial e função contábil. Isso é o FAS TCC, ok? Ó, de novo, ó, financeiros, administrativos, seguranças, técnicas comerciais e contábeis, ok? Técnicas comerciais e contábeis. Aí quer dizer o seguinte, lá, então, quando a questão falar sobre as 6 funções básicas da empresa, segundo o Fayol, eu falo do FAS TCC, ok? Financeira, administrativa, segurança, técnicas comerciais e contábeis, ok? Mas Flávio, quando a questão falar para mim sobre, por exemplo, as funções administrativas e falar, segundo o Fayol, que elas se subdividem em prever, organizar, aí vem, ó, comandar, coordenar e controlar, que é o que a gente chama de POC3 ou POC, beleza? POC3 ou POC. Isso está certo? Está certo. Ah, então a função administrativa, ela vai ser dividida nesses itens?
Sim. E o conjunto dessas funções administrativas, elas formam o que a gente chama de processo administrativo? Sim, formam. Então, olha só, quando a questão fala aqui atrás para a gente, ó, tem um papel integrador das demais e viabiliza o bom processo básico da administração, ela está integrando o quê? Essas funções, ó. A função de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que é o POC3, ou também chamado de POC. Depende de como você quiser chamar. Por mim, tanto faz, desde que você acerte a questão, o resto é lucro, ok? Acertou a questão, o resto é lucro, e aí você consegue ser feliz da vida acertando isso aí. Tranquilinho? Beleza? Show de bola? Então vamos seguir o nosso bate-papo para você ver isso aí direitinho, certo? POC3 ou POC. E aí você aprendeu que FAIOL tem. FAIOL ainda tem alguns princípios, tá? Existem os princípios de FAIOL e existem também o que a gente chama de funções básicas do administrador, que a gente falaria que seriam aquelas... Flávio, tem a função básica do administrador, as funções da administração? Sim. E essas funções administrativas formam o POC. E o POC é representado por um processo administrativo. Beleza? Então, volta para lá, vamos dar uma olhada na questão. Qual é que tem função integrador delas? É só administrativo, tá? Até porque ele falou de recursos, ok? Quando a gente fala sobre recursos, tá? Só para a gente aprender isso aqui legal, quando a gente fala sobre esses recursos, eu gosto de falar que a gente trabalha com recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informacionais. Esses são os principais, ok? Mas não quer dizer que só existam esses. A banca pode colocar outros. Você vê que eu aqui, eu não coloquei os recursos administrativos, ok? Eu coloquei só humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informacionais. Flávio, mas existem outros? Existem, inclusive o que tem a função de ser integrador, que é um recurso administrativo, conforme a gente viu nesse gabarito aqui. Vamos lá, galera, fazer mais uma questão e te ajudar a aprender de verdade como esse assunto pode ser cobrado na tua prova. Vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Uma organização existe para gerar bens ou serviços. E para isso, a produção basear-se em divisão do trabalho, ou seja, a forma como um processo pode ser decomposto em uma série de tarefas menores. O desenho do processo administrativo, no entanto, começa por este princípio e orienta-se pela boa execução das variáveis básicas da administração, que são, ou seja, a questão falou e só queria que você marcasse quais são as variáveis básicas da administração. E tudo que você leu antes, não interessa. Só quer saber se você sabe quais são essas variáveis, tá? Olha aqui. Quando a banca falar sobre variáveis básicas, pensa nisso aqui, ó, ok? Eu costumo dizer que isso aqui eu uso um mnemônico. Vou até colocar ele aqui do lado. Que é um mnemônico chamado de tapete, ok? Só que você coloca um C no final. Depois eu vou te explicar por que eu dou esse espaço aqui entre o T e o C, tá? Então vamos lá. Onde é que está o tapete? Vamos falar das variáveis. Tecnológica, ok? E aí depois eu tenho ambiente, depois eu tenho pessoas, ó, T-A-P, ok? Estrutura e tarefas, ok? Isso é o que a gente chama de tapete. E o C, Flávio? O C é competitividade. E por que eu coloco o C separado? Você vai encontrar em algumas provas falando sobre 5 variáveis básicas. Pode esquecer o C. Quando ela falar sobre 6 variáveis básicas, ou na questão colocar a resposta com 6, aí você considera o tapete com C. Por isso eu coloco o C um pouco afastado. Vamos dar uma olhada ver se tem resposta? Tem, olha aqui. Lembra do tapete com C?
Se eu não sei a resposta, mas tá, vou procurar onde tenha 2 T's, ok? Onde tenha 2 T's. Na A tem 2 T's? Não. Então tira. Na B tem 2 T's? Não. Na C tem um aqui e o outro aqui. Na D tem 2 T's? Não tem. E na E também não tem 2 T's. Mesmo sem saber, você já sabe a resposta correta, ok? Você sabe que você já pode marcar lá o tapete com o C para ser mais feliz. Agora eu te peço para me acompanhar também em outras redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tudo para te ajudar. Detalhe, sempre nessas plataformas as aulas são 100% gratuitas. Mas se você quiser conhecer um pouco sobre mim, um pouco a minha história do meu curso, entra lá no meu site flaviotoledo.com.br e tem muita coisa boa para você e muito conteúdo gratuito. Legal? A gente se vê aí nas redes sociais. Tchau, tchau!